Bem-vindo a um lugar onde o impossível acontece, onde cada história guarda segredos além da nossa compreensão. Aqui, objetos carregam espíritos, espelhos refletem mais do que a realidade, e portas misteriosas se abrem para revelações que nunca deveriam ser vistas. No escuro, quando tudo parece silencioso, lembre-se de uma verdade perturbadora: você nunca está realmente sozinho. Você já dirigiu por uma estrada deserta tarde da noite? Aquelas horas em que as luzes do veículo são as únicas testemunhas da escuridão ao redor. Muitas pessoas dizem que a solidão das estradas pode pregar peças na mente, mas e se algo realmente estivesse lá, acompanhando cada quilômetro silencioso? É isso que relata Joel, um caminhoneiro de 41 anos que atravessa a BR-364 entre Sena Madureira e Rio Branco quase diariamente. Ele descreve uma presença que encontrou ao longo dessa rodovia, algo que não devia estar ali. E conforme você ouvir o relato de Joel, talvez comece a questionar o que realmente está escondido nos quilômetros vazios ao redor. A primeira vez que Joel viu a figura foi em uma noite sem lua, enquanto cruzava a BR-364. A rodovia era deserta, os únicos sons eram o ronco do motor e o barulho dos pneus no asfalto. Quando ele percebeu um vulto parado na beira da estrada, pensou ser um viajante ou alguém com o carro quebrado. Porém, ao passar pelo ponto, notou que não havia veículo algum. Apenas uma figura imóvel, de braços pendendo ao lado do corpo, olhando fixamente para o caminhão. O rosto indistinto e os olhos, mesmo na escuridão, pareciam brilhar com um reflexo que Joel não soube explicar. Nos dias seguintes, ele tentou esquecer o que viu. Afinal, passar horas dirigindo no escuro pode fazer a mente criar ilusões. Mas algumas semanas depois, a figura apareceu novamente. Desta vez, ela estava mais próxima da faixa, como se esperasse por ele. Joel acelerou, sentindo um calafrio subir pela espinha. Ele tentava se convencer de que era apenas um truque da mente, mas quanto mais ele acelerava, mais sentia que aquela presença o acompanhava. A figura começou a aparecer em diferentes pontos da BR-364, como se tivesse o dom de se deslocar para qualquer lugar da estrada, esperando por ele sem nunca se mover. Era sempre o mesmo vulto, a mesma postura rígida, os mesmos olhos refletindo algo desconhecido. Joel começou a evitar dirigir à noite, mas a rotina de trabalho eventualmente o obrigou a enfrentar a rodovia escura novamente. Em uma madrugada particularmente sombria, Joel notou um brilho estranho ao longe, como um farol mal ajustado ou uma chama no horizonte. Ele seguiu em frente, tentando ignorar o desconforto crescente. Quando se aproximou do ponto onde a luz parecia estar, viu algo que o deixou gelado. A figura estava parada no meio da estrada, e ele teve que frear bruscamente para não atropelá-la. Mas no segundo seguinte, não havia mais nada ali. O caminho estava vazio, sem rastros, sem sombras. Apenas a escuridão infinita. Após esse evento, a saúde mental de Joel começou a decair. Ele passou a evitar não apenas a estrada, mas qualquer conversa sobre ela. No entanto, a BR-364 era seu sustento, e ele precisava continuar. A cada viagem, sentia o peso crescente daquela presença, algo que parecia penetrar no fundo de sua mente, como se sondasse seus pensamentos, como se esperasse pacientemente o momento certo para algo mais. Joel começou a ouvir sussurros no rádio, um zumbido baixo e inconstante, algo que ele pensava ser interferência. Mas quando o som começou a formar palavras indistintas, percebeu que algo estava errado. O rádio apenas transmitia uma frequência morta, mas ele sabia que as vozes estavam lá, escondidas na estática, chamando seu nome. O ápice do terror veio em uma noite chuvosa. Enquanto dirigia com dificuldade, os limpadores lutando para afastar a água, ele viu, mais uma vez, o vulto. Estava parado no acostamento, imóvel como sempre. Mas, desta vez, Joel sentiu algo diferente. A figura parecia observá-lo com uma intenção fria e calculada, como se esperasse que ele parasse o caminhão.
A tensão era tão palpável que Joel pisou no acelerador, tentando afastar-se o máximo possível daquela visão. No entanto, ao olhar pelo retrovisor, viu algo que nunca esqueceria. A figura estava sentada na carroceria do caminhão, os olhos ainda fixos nele, mesmo com a estrada vazia atrás. Joel tentou gritar, mas o som morreu em sua garganta. Cada vez que ele desviava o olhar e voltava, a figura parecia estar mais próxima, movendo-se na sua direção sem qualquer movimento visível, como se flutuasse. A única constante eram aqueles olhos, observando-o. Quando finalmente chegou ao seu destino, Joel desceu do caminhão, ofegante. Procurou na carroceria, entre os vagões, e, claro, não encontrou nada. Mas uma sensação persistente de estar sendo observado não o abandonou. Ele pediu ajuda, buscando alguém que pudesse entender o que ele estava vivendo, mas ninguém parecia acreditar. Agora, Joel não consegue mais trafegar na BR-364 sem sentir a presença daquela figura. Ele não sabe o que ela quer, mas a sensação é de que um dia ela o alcançará. A cada viagem o terror aumenta, e a figura parece se aproximar um pouco mais, pronta para algo que Joel ainda não conseguiu compreender. Para Joel, a BR-364 deixou de ser apenas uma estrada e se transformou num pesadelo recorrente, onde o familiar se mistura ao sobrenatural. As luzes do caminhão já não parecem suficientes para dissipar as sombras que o rodeiam, e cada viagem é uma nova chance para aquela presença se aproximar. E se você, assim como Joel, se encontrar sozinho na estrada tarde da noite, pense bem antes de encarar o escuro por muito tempo. Talvez você também descubra que na escuridão da estrada, você nunca está realmente sozinho. Carta de Marta Albuquerque, 29 anos, São Paulo. Eu hesitei muito antes de escrever para vocês. Na verdade, tenho tentado me convencer de que tudo não passa de uma série de coincidências, de alguma forma distorcidas pelo cansaço das noites sem dormir. Mas eu sei que o que estou passando não é uma invenção da minha mente. Há algo ou alguém me seguindo, e cada vez que pego o ônibus noturno para casa, ele está mais próximo. Tudo começou há algumas semanas, em uma noite comum de trabalho. Eu trabalho até tarde, então minha rotina é esperar o último ônibus em uma parada quase deserta, sempre por volta das 11 da noite. Costumo ficar sozinha ali, em meio ao silêncio pesado da avenida. Naquela noite, enquanto eu esperava, percebi algo que nunca havia notado antes. Do outro lado da rua, perto de uma árvore, estava um homem alto, usando um chapéu de aba larga e um casaco escuro. Ele não estava fazendo nada, apenas parado, como se estivesse esperando alguém. Naquela primeira noite, achei que fosse um morador da região, talvez esperando por alguém que estivesse chegando. Tentei ignorar, mas o desconforto era inevitável. Algo no seu jeito me parecia errado. Ele ficava completamente imóvel, com a cabeça levemente inclinada, e apesar de estar escuro, tive a impressão de que ele estava olhando diretamente para mim. Nos dias seguintes, comecei a perceber que o homem de chapéu estava sempre lá, no mesmo ponto. Eu tentava não olhar, mas era quase impossível não notar sua presença. Quando o ônibus se aproximava, eu praticamente corria para entrar. Toda noite, ele parecia mais próximo, cada vez mais perto da minha visão, como se estivesse se movendo aos poucos, invisível para qualquer um que não fosse eu. A situação piorou quando, uma noite, o ônibus atrasou. Fiquei ali por longos minutos, sentindo o ar ao meu redor se tornar pesado, quase sufocante. E então, ele começou a se mover. Primeiro um passo, depois outro, lento, mas decidido. Ele parou do outro lado da rua, bem de frente para mim. Seu rosto estava oculto pelas sombras do chapéu, mas senti como se ele sorrisse. Um sorriso escondido que eu podia quase ver no escuro. Quando o ônibus finalmente chegou, eu mal consegui subir de tanto que tremia. Desde então, todas as noites se transformaram em um teste de resistência ao medo. Não importa a hora, ele sempre está lá, observando, sempre em uma posição diferente, como se estivesse se aproximando um pouco mais a cada vez. Parei de olhar diretamente para ele, mas, pelo canto do olho, posso vê-lo se mover cada vez que baixo a guarda.
E eu sei que ele me observa também, sempre parado, imóvel, como uma estátua macabra. O auge do meu terror aconteceu há alguns dias. Era mais uma noite fria e sem graça, e eu estava exausta, quase adormecendo enquanto esperava o ônibus. Mas ao olhar para o outro lado da rua, percebi que o homem não estava mais lá. O alívio durou pouco. Olhei para a parada de ônibus ao meu lado, e ali estava ele, a poucos metros de mim, com o chapéu abaixado e a cabeça inclinada. O mesmo casaco escuro, a mesma pose rígida. E agora eu podia ver claramente que ele estava sorrindo. Tentei me mover, mas meus pés pareciam presos ao chão. O pânico tomou conta de mim, e a única coisa que consegui fazer foi recuar, um passo de cada vez. Quando o ônibus finalmente apareceu, praticamente me joguei para dentro dele. Sentei no fundo e olhei pela janela, esperando vê-lo desaparecer na distância. Mas ele ainda estava lá, parado, olhando para o ônibus, enquanto se afastava. Tive a impressão de que ele acenava para mim, como se dissesse que ainda não havia terminado. Hoje eu não sei mais o que fazer. Tentei mudar minha rota, mas de alguma forma ele sempre aparece, em algum ponto do meu caminho. Agora, até nos meus sonhos ele me persegue, sempre parado ao longe, apenas me observando. É como se ele estivesse me caçando, e cada dia que passa, sinto que ele está mais perto de me alcançar. Não sei se existe uma explicação racional para tudo isso, mas o medo que sinto é real. E se esse homem algum dia decidir fazer mais do que apenas me observar, eu não sei o que será de mim. Estou escrevendo este relato porque, de alguma forma, contar isso para alguém me dá uma sensação mínima de segurança. Como se, ao dividir meu terror, ele perdesse um pouco de sua força. Mas toda vez que penso nisso, lembro que, não importa onde eu esteja, esse homem sombrio sempre encontra uma maneira de me observar. E assim, todas as noites antes de sair de casa, eu digo a mim mesma, talvez hoje ele não apareça. Mas mesmo assim, eu sei, assim como você me lembra sempre que nunca estou realmente sozinha. Para Marta, o homem de chapéu é mais do que uma figura à distância. Ele se tornou um terror constante, uma presença sinistra que ameaça invadir o espaço mais íntimo de sua mente. Às vezes, as coisas que ignoramos podem estar nos observando, esperando pelo momento certo para se aproximar. Então, se algum dia você notar alguém te olhando na escuridão, desvie o olhar, mas nunca ignore. Porque, como você sabe aqui no canal, você nunca está sozinho. Renata Santos, 27 anos, Recife. Eu sempre achei que meu trabalho como atendente de suporte técnico fosse um dos mais seguros e previsíveis do mundo. Passo a maior parte dos meus dias em uma cabine, falando com clientes que precisam de ajuda com problemas técnicos. É um trabalho que envolve ouvir, compreender e, às vezes, paciência. Mas nos últimos tempos, esse trabalho se tornou algo muito diferente, algo que me aterroriza a cada novo turno. Tudo começou há pouco mais de um mês. Eu estava no final do meu expediente quando recebi uma chamada estranha. A linha parecia estar cheia de estática, e do outro lado ouvi um sussurro baixo, quase como um suspiro. Perguntei quem estava falando, mas a resposta foi apenas um silêncio prolongado. Pensei que era algum problema na conexão e desliguei. Mas essa foi só a primeira de muitas. Na noite seguinte, o número desconhecido ligou de novo. O mesmo som de estática, os mesmos sussurros. Quando perguntei se alguém precisava de ajuda, ouvi uma voz suave dizendo meu nome. Renata. A voz era distante, como se estivesse falando de algum lugar muito longe. E ao mesmo tempo, tão próxima que senti um arrepio. Perguntei como sabia meu nome, mas não houve resposta. Apenas silêncio, seguido de uma risada baixa e fria, antes de a linha cair. Com o passar dos dias, as ligações ficaram cada vez mais frequentes. Sempre o mesmo número, sempre no final do meu turno, e sempre aquela voz. Às vezes, ela repetia meu nome, outras vezes, descrevia coisas que estavam acontecendo ao meu redor, como se alguém estivesse observando. Na semana passada, a voz sussurrou: "Você está usando o casaco vermelho hoje?" E eu realmente estava. Meu coração disparou, e pela primeira vez, senti um medo irracional de estar sozinha. Ontem, a ligação foi ainda mais assustadora. A voz, agora mais clara,
Começou a falar coisas que apenas eu sabia, segredos que nunca contei a ninguém, momentos que pensei estarem enterrados, como se tivesse acesso a todas as minhas memórias. Em um tom lento e gélido, a voz descreveu um acidente de infância que tive quando tinha 7 anos, um evento que nem meus pais lembravam. Eu desliguei o telefone imediatamente, tremendo. Mas a ligação voltou a tocar segundos depois, o mesmo número desconhecido. Hoje, enquanto escrevo isso, sinto que estou à beira do colapso. Meus colegas notaram que estou diferente, mas como explicar para alguém que sinto que há uma presença ao meu redor? Uma presença que sabe cada detalhe da minha vida e parece estar se aproximando cada vez mais. Eu pensei em trocar de emprego, mas a verdade é que sei que, de alguma forma, essa voz vai continuar a me encontrar. Eu já desliguei o telefone várias vezes durante as chamadas, mas a voz continua a ecoar na minha mente. Ela se tornou uma presença inescapável, uma sombra que me segue, que me conhece, que espera o momento certo para se revelar. Agora, a cada toque do telefone, eu sinto que estou prestes a ouvir algo que vai quebrar a barreira entre a realidade e o pesadelo. Talvez a próxima ligação seja a última. Talvez a voz finalmente se revele. E eu estou aterrorizada com o que ela pode querer de mim. Envio este relato ao seu canal na esperança de que alguém possa me ajudar a entender o que está acontecendo. Alguém que talvez tenha passado por algo parecido e saiba como enfrentar isso. Porque agora, toda vez que o telefone toca, eu tenho certeza de que não estou mais sozinha. Existe uma presença do outro lado. Uma que parece se alimentar de cada detalhe da minha vida. Obrigada por ouvir minha história. E para quem estiver lendo isso, se você começar a receber chamadas estranhas, lembre-se, nem sempre é alguém que você consegue ver. Às vezes, o que está do outro lado do telefone pode estar muito mais perto do que você imagina. Para Renata, as ligações de um número desconhecido passaram a ser muito mais do que simples chamadas. Elas se tornaram um canal para algo sombrio, uma presença que atravessa o espaço e o tempo para observá-la. Às vezes, ignorar um toque pode ser a melhor escolha, porque o que escutamos do outro lado pode se tornar parte de nós. E se você também começar a receber chamadas de um número desconhecido, cuidado. Afinal, como você sabe aqui no canal, você nunca está realmente sozinho. Carta de Caio L., 15 anos, Porto Alegre. Não sei se o que vou contar faz sentido. Pode até parecer coisa de adolescente que vê demais essas histórias na internet. Mas a verdade é que desde que isso aconteceu, eu sinto que algo terrível está prestes a acontecer. Algo que começou naquele dia, naquele parquinho, e ainda não terminou. Moro em Porto Alegre, em um bairro tranquilo e coberto por parques e áreas verdes. Eu e meus amigos costumávamos nos encontrar no parquinho perto de casa, especialmente depois de uma nevasca, quando o campo de futebol e os balanços ficavam cobertos por um manto branco, quase perfeito. Mas, há 2 semanas, tudo mudou. Naquela manhã, fui o primeiro a chegar ao parquinho. A neve caíra durante a noite, e tudo estava coberto por uma camada densa e branca, exceto por uma coisa. Ao redor do escorregador, havia uma mancha avermelhada, grande, contrastando com o branco da neve. Parecia sangue, mas não tinha um cheiro forte, e ninguém sabia de onde tinha vindo. Achei estranho, mas pensei que talvez fosse só sujeira ou algo assim. Conforme os dias passavam, a mancha vermelha começou a se expandir. No início, pensei que fosse um tipo de ferrugem ou até alguma tinta derramada. Mas era diferente. A cada manhã, ela parecia crescer, espalhando-se pelo chão e, estranhamente, sempre na direção dos brinquedos. Às vezes, formava padrões estranhos, como pequenos círculos ou rastros que se conectavam, criando uma rede na neve. Ninguém conseguia explicar, e as crianças mais novas começaram a dizer que o parquinho estava infectado. Naquela noite, quando fui dormir, tive um sonho estranho. No sonho, eu estava no parquinho, mas ele estava vazio e coberto por uma névoa densa. Caminhei até o escorregador e vi que a neve ao redor não era apenas vermelha, ela parecia viva. Um líquido denso e viscoso que se mexia lentamente, como se algo estivesse tentando sair debaixo da superfície. Acordei suando frio e, no fundo,
Senti que algo havia mudado naquele lugar. Algo que, por algum motivo, agora me via como parte disso. No dia seguinte, fui até lá com alguns amigos. A neve vermelha agora estava em toda parte. Um dos meus amigos tentou fazer uma bola de neve, mas a coisa parecia escorrer pelas mãos dele, como se tivesse uma consistência anormal, quase líquida. Ficamos em silêncio, olhando para aquele fenômeno bizarro. E então ouvimos um som abafado, como algo se arrastando bem abaixo da superfície da neve. Todos nós congelamos, incapazes de nos mover ou de entender o que estava acontecendo. Era como se o chão do parquinho estivesse respirando. Tentei me convencer de que era só o gelo derretendo ou algum fenômeno que eu não conseguia explicar. Mas no fundo, sabia que era algo mais. E foi aí que percebi algo assustador. As marcas na neve, aquelas manchas avermelhadas, pareciam se mover em direção à minha casa, como se o parquinho estivesse tentando me seguir. Desde aquele dia, a sensação de ser observado não me deixa. Toda noite, quando estou no meu quarto, eu ouço o mesmo som que escutei no parquinho. Um som baixo, como um arrastar suave, vindo da rua. A princípio, achei que era algum animal, mas logo percebi que vinha de um ponto fixo, sempre no mesmo lugar. De manhã, quando olho pela janela, vejo pequenas manchas avermelhadas no caminho que leva até minha porta. Ontem à noite acordei e vi pela janela algo se movendo no parquinho. Uma sombra, baixa e deslizante, como se estivesse se arrastando pela neve. Ela parou debaixo de um poste de luz e eu pude ver melhor. Não era um animal, nem uma pessoa. Era apenas uma mancha vermelha, uma sombra que parecia tomar forma, erguendo-se lentamente até quase ficar de pé. Não conseguia desviar o olhar e no fundo eu sabia. Aquilo estava me observando. Eu não sei mais o que fazer. Tentei contar para meus pais, mas eles acham que é só coisa da minha cabeça, por causa de todo o tempo livre nas férias. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que sinto. E sei que aquilo não vai desaparecer. Porque agora sinto que o parquinho está cada vez mais próximo, cada vez mais conectado a mim. Talvez eu tenha despertado algo que deveria ter ficado quieto, escondido sob a neve. Escrevo para vocês porque preciso de ajuda. Preciso de respostas. E se alguém já passou por isso, eu preciso saber o que fazer. Porque agora, cada vez que escuto o som de algo se arrastando lá fora, eu sei que não estou sozinho. Existe uma presença, uma sombra que se alimenta da neve vermelha e que está cada vez mais perto de mim. Para Caio, o parquinho se tornou algo muito mais sinistro, um lugar onde o próprio solo parece ter vida, e os limites entre sonho e realidade se dissolvem. Às vezes, o que achamos que é inofensivo pode estar se aproximando, pouco a pouco, até se tornar uma presença impossível de ignorar. Então, se você notar algo fora do lugar, talvez seja melhor não investigar. Porque aqui no canal, todos sabemos, você nunca está realmente sozinho. Carta de Carolina Fernandes, 34 anos, Curitiba. Sempre fui apaixonada por plantas, então quando me mudei para uma casa com um jardim próprio, achei que seria a realização de um sonho. Comprei várias espécies, planejei o jardim nos mínimos detalhes e passei dias cuidando de cada planta. Era uma terapia, um alívio depois de tantos anos em apartamentos apertados. Mas agora, tudo o que eu queria era me livrar desse lugar. Tudo começou com pequenas mudas. Brotos que surgiram do nada em um canto do jardim, perto do muro. No início, achei que fosse alguma semente trazida pelo vento ou pelo solo novo que havia comprado. As plantas cresciam muito rápido, mais do que o normal, mas não dei muita atenção. A natureza às vezes é imprevisível, certo? No entanto, com o passar dos dias, percebi que as plantas estavam se espalhando de forma estranha. Começaram a crescer em lugares onde eu nunca as havia plantado, ao redor das janelas, perto da porta dos fundos e até dentro de casa, em vasos que eu não usava há anos. Era como se o jardim estivesse tentando entrar na minha casa. Uma manhã, acordei e encontrei folhas e galhos espalhados pelo corredor que dava para a sala. Meu primeiro instinto foi culpar meu gato, mas as marcas no chão eram diferentes, como se as plantas tivessem se arrastado até ali. Arranquei tudo e limpei, mas no dia seguinte,
Os galhos e as folhas estavam de volta, como se tivessem crescido durante a noite. A coisa começou a piorar. Em algumas noites, quando o silêncio da casa tomava conta, eu ouvia um som sutil, como o de raízes se arrastando pela terra. Era baixo, quase como um sussurro, mas estava lá. Toda manhã, mais plantas surgiam em lugares onde eu não as havia deixado. O jardim estava se expandindo e eu começava a sentir que ele estava me cercando. Certo dia, decidi arrancar as mudas pela raiz. Passei a manhã inteira cortando, limpando e removendo as plantas invasivas. Mas naquela mesma noite, acordei com um som mais alto que nunca. Quando saí do quarto, vi algo que nunca esquecerei. As plantas haviam crescido até o teto, suas folhas pendiam pelo corredor e seus galhos enroscavam-se nas maçanetas das portas. Era como se estivessem vivas, avançando para dentro da casa. Desde então, o jardim parece estar dentro de mim. Sempre que fecho os olhos, vejo raízes se espalhando, tomando conta de tudo. Sinto que, de alguma forma, as plantas estão me observando, esperando. E não importa o quanto eu tente limpá-las, elas sempre voltam. No fundo, sei que elas não vão parar, que esse jardim agora faz parte de mim. Envio este relato na esperança de que alguém tenha passado por algo assim, que me diga o que posso fazer para escapar. Porque agora, cada vez que entro em casa, sinto que as plantas estão esperando o momento certo para me envolver completamente. Se você também notar algo crescendo onde não deveria, talvez seja melhor não deixar para lá. Para Carolina, o jardim que um dia trouxe paz se tornou uma presença sinistra, uma força que cresce sem controle, buscando tomar tudo ao seu redor. Às vezes, o que plantamos pode criar raízes muito mais profundas do que imaginamos. E se você notar algo crescendo onde não deveria, talvez seja melhor arrancá-lo pela raiz, porque aqui, todos sabem, você nunca está realmente sozinho. Carta de Isabela Martins, 26 anos, São Paulo. Desde pequena, sempre fui apaixonada por fotografia. Talvez seja uma herança de família, já que minha mãe colecionava câmeras antigas e, quando pequena, eu passava horas observando fotos e imagens de tempos passados. Recentemente, em um mercado de pulgas no centro de São Paulo, encontrei algo que me atraiu de forma estranha. Um retrato antigo de um homem que, por algum motivo, parecia olhar diretamente para mim. Comprei o retrato mais por impulso do que por necessidade. Algo nos olhos dele me prendia, como se fossem mais profundos do que o papel amarelado e desgastado mostrava. Coloquei o quadro na sala do meu apartamento, pendurado perto da janela, mas logo percebi que havia algo errado. Cada vez que eu olhava para ele, os olhos pareciam estar voltados para um lugar diferente. No início achei que fosse apenas minha imaginação, mas conforme os dias passavam, essa sensação de ser observada se intensificava. O olhar do homem no retrato parecia seguir cada movimento que eu fazia, até mesmo quando eu saía do cômodo. Sempre que eu voltava, notava uma leve diferença na direção dos olhos. Eles não estavam fixos em um só ponto, era como se estivessem me procurando. Um dia convidei uma amiga para um café e mostrei o quadro a ela, sem contar o que eu estava sentindo. Assim que viu a imagem, ela pareceu desconfortável, olhando para o retrato com um misto de curiosidade e receio. Isabela, eu juro que ele estava olhando para a janela agora há pouco. Como ele está te olhando agora? Meu coração acelerou. Eu não era a única a notar. Naquela noite decidi tirar o quadro da parede e guardá-lo no armário. Achei que, ao escondê-lo, o desconforto desapareceria. Mas na manhã seguinte, encontrei o retrato sobre a mesa da sala, como se tivesse sido colocado lá de propósito. Perguntei aos meus amigos se algum deles tinha mexido, mas ninguém tinha estado no apartamento. Eu sabia que aquilo não era possível, mas ali estava o quadro, os olhos fixos em mim, como se desafiando minha sanidade. A situação piorou quando comecei a perceber que os olhos do retrato se tornavam mais nítidos, mais intensos. Era como se a imagem estivesse ganhando vida, transformando-se pouco a pouco em algo real. Certa noite, ouvi um ruído vindo da sala e, ao sair do quarto, vi algo que ainda me assombra. O reflexo do retrato no espelho estava sorrindo.
um sorriso que não estava lá antes e que desapareceu assim que me aproximei. Desde então, evito olhar para o retrato, mas é impossível ignorar a presença dele. Toda vez que passo por perto, sinto que o olhar do homem está me avaliando, me observando, me analisando. E às vezes, juro que ouço uma respiração leve e abafada, como se ele estivesse esperando por algo. Algo que não sei se quero descobrir. Eu sei que parece loucura, mas sinto que o homem no retrato está cada vez mais perto, como se estivesse ganhando uma presença física. Não sei o que fazer, e cada dia que passa parece que ele se torna mais real, mais vivo. Espero que contar essa história possa me ajudar a entender o que está acontecendo e, quem sabe, me livrar desse pesadelo. Porque agora, cada vez que o vejo, sinto que há um perigo iminente. E toda vez que olho para ele, tenho certeza de que não estou sozinha. Para Isabela, o retrato que parecia inofensivo se transformou em um terror constante, um olhar que a persegue e que desafia a própria realidade. Às vezes, o que vemos como uma simples imagem pode ser algo muito mais profundo e perigoso. Então, se um dia você sentir que está sendo observado, talvez seja melhor desviar o olhar, porque todos sabemos, você nunca está realmente sozinho. Carta de André Rodrigues, 41 anos, Belo Horizonte. Desde que minha avó faleceu, herdei um relógio antigo de parede, um objeto que estava em nossa família há gerações. Não sabia muito sobre ele, apenas que era uma peça especial, que nunca deixou de funcionar. Ao instalar o relógio em minha casa, percebi algo estranho. Ele parecia ter vontade própria. A cada noite, os ponteiros moviam-se em um ritmo diferente, como se medisse outro tipo de tempo. Nos primeiros dias não dei muita importância. Era um relógio velho e o tic-tac dele fazia companhia nas noites silenciosas. Mas em uma madrugada, acordei com um som diferente. Os ponteiros estavam se movendo rapidamente, como se o relógio estivesse em um frenesi. Olhei para ele e, pela primeira vez, senti que os ponteiros estavam marcando um horário diferente do comum. 3 da manhã. Mais tarde, soube que uma tia havia falecido exatamente naquela hora. No dia seguinte, fiquei assustado, mas tentei me convencer de que era apenas uma coincidência. No entanto, o relógio parecia querer me provar o contrário. Os ponteiros voltaram a marcar horas erráticas e cada vez que marcavam um horário específico, recebia notícias de falecimentos de pessoas conhecidas, sempre coincidentes com o que o relógio apontava. Era como se o objeto estivesse revelando momentos de morte, quase que prevendo o inevitável. A situação se tornou insustentável quando, em uma noite, percebi que o relógio parou. Olhei para ele. Os ponteiros apontavam para as 4h47 da manhã. Senti um arrepio percorrer minha espinha e naquele exato momento recebi uma ligação. Meu primo, que morava em outra cidade, acabara de falecer. Ele teve um infarto repentino e os médicos informaram que o horário da morte foi exatamente o que o relógio marcava. Naquele instante, soube que algo muito mais sombrio envolvia o objeto. Desesperado, tentei me livrar do relógio. Coloquei-o no lixo, mas na manhã seguinte, lá estava ele, pendurado novamente na parede. Os ponteiros parados no horário exato que meu primo faleceu. Como era possível? Cada vez mais, o relógio parecia ganhar uma vida própria, uma entidade que sabia muito mais sobre a vida e a morte do que eu jamais entenderia. Ontem à noite, acordei novamente com o som do relógio. Os ponteiros estavam se movendo devagar, mas firmemente, parando em um novo horário, 3h14 da manhã. O pânico tomou conta de mim. Seria o anúncio de minha própria morte? Fiquei a noite inteira em claro, observando aquele objeto sombrio, esperando pelo pior. Quando o horário passou, me senti aliviado, mas agora entendo que o relógio não vai parar. Ele me escolheu como seu guardião, e sinto que cedo ou tarde marcará o momento do meu próprio fim. Envio esse relato ao seu canal porque sinto que o relógio não vai me deixar em paz. Sei que um dia ele irá marcar um horário que será o último para mim. E espero que, ao compartilhar essa história, alguém entenda a extensão desse tormento e, talvez, consiga me ajudar a me livrar dele. Porque a cada tic-tac sinto que minha vida se aproxima de um fim anunciado e inevitável. Para André, o relógio que deveria ser um símbolo de família se tornou um presságio sombrio.
uma contagem regressiva constante para o fim de quem cruza seu caminho. Às vezes, o que herdamos guarda segredos mais profundos do que imaginamos. Se você notar que o tempo parece te observar, talvez seja melhor não desafiá-lo, porque aqui, todos sabemos, você nunca está realmente sozinho. Carta de Dr. Rafael Souza, 38 anos, São Paulo. Trabalho como médico em um hospital movimentado de São Paulo. Com tantas horas de plantão e pacientes em estado grave, sempre pensei que já havia visto de tudo. Mas nas últimas semanas, algo está me assombrando de uma forma que nunca imaginei. Uma porta estranha começou a aparecer em um dos corredores do hospital, e a cada vez que tento abrir, ela revela algo perturbador. Não sei como, mas essa porta parece mostrar os momentos finais de vida de diferentes pessoas. A primeira vez que a vi foi em uma madrugada, quando estava de plantão. Passei pelo corredor do setor de emergências e lá estava ela. Uma porta cinza, como todas as outras, mas sem número ou sinalização. Tentei girar a maçaneta, mas estava trancada. Achei que talvez fosse algum setor de manutenção, então continuei meu caminho, sem dar muita atenção. Mas o estranho é que, no dia seguinte, a porta não estava mais lá. O corredor estava como sempre, sem nenhuma alteração. Na noite seguinte, a porta apareceu novamente, exatamente no mesmo lugar. Eu já estava curioso, então decidi investigar. Girei a maçaneta com força e, para minha surpresa, ela cedeu. Ao abrir, vi uma cena que ainda me assombra. Uma cama hospitalar, onde uma mulher desconhecida estava deitada, sozinha, em estado grave. Ela olhava fixamente para o teto, e seus lábios tremiam como se tentasse dizer algo. E então, em um piscar de olhos, a porta se fechou sozinha, e a cena desapareceu. Nos dias seguintes, a porta continuou a aparecer e desaparecer, cada vez em horários e locais diferentes do hospital. Cada vez que a abria, uma nova cena horrível surgia. Pacientes que eu nunca havia visto, em seus últimos momentos, parecendo observar algo invisível, como se já estivessem cruzando para o outro lado. Um deles chegou a virar a cabeça e me olhar diretamente, com olhos cheios de pavor, como se implorasse por ajuda. Mas eu estava completamente impotente. Ontem à noite, algo ainda mais perturbador aconteceu. Passei pelo corredor e lá estava a porta. Mas dessa vez senti um medo profundo, um instinto que me dizia para não abrir. Contra a razão, abri mesmo assim. A cena que vi dessa vez foi diferente de todas as outras. Era uma visão da minha própria sala de descanso. E ali, deitado, eu estava pálido e imóvel, como se o hospital estivesse me mostrando meu próprio fim. Saí correndo, com o coração disparado, tentando afastar a imagem da minha cabeça. O relógio marcava 3 da manhã quando fechei a porta, e desde então, sinto que algo sombrio me observa nos corredores. Toda vez que a porta aparece, sinto que ela está me chamando para revelar mais sobre esse destino que eu nunca pedi para ver. Não sei mais o que fazer. Sei que, cedo ou tarde, vou ter que encarar essa visão novamente, e talvez, um dia, ela revele algo do qual eu não poderei escapar. Envio este relato ao canal porque sinto que o tempo está se esgotando para mim. O hospital guarda segredos que nunca deveriam ser revelados, e agora ele parece querer me mostrar o meu. Se você também trabalha em um lugar onde a morte é uma presença constante, talvez um dia também veja algo que preferiria nunca ter descoberto. Para o Dr. Rafael, o hospital se tornou mais do que um lugar de trabalho. Ele se transformou em um canal para o desconhecido, uma porta para as cenas mais aterradoras dos últimos momentos de vida. Às vezes, o que vemos é muito mais do que podemos compreender. E se você perceber que uma porta aparece onde não deveria, talvez seja melhor não tentar abri-la. Porque todos sabemos, você nunca está realmente sozinho. Carta de Igor, 16 anos, Curitiba. Meu nome é Igor. E estou escrevendo para contar algo que aconteceu comigo no ano passado. Algo que mudou minha vida de uma forma que nunca imaginei. Desde então, tudo parece sombrio e amedrontador. E só de lembrar, já sinto que os eventos voltam a me cercar.
como se me seguissem até hoje. Espero que, ao compartilhar essa história, eu consiga afastar um pouco do terror que ainda me atormenta. Tudo começou numa tarde chuvosa de verão. Eu e meu melhor amigo Gabriel decidimos explorar um parque abandonado perto da nossa casa. A chuva parou por um momento e a névoa cobria a grama e os brinquedos enferrujados, dando ao lugar um ar melancólico e misterioso. A maioria das crianças evitava esse parque. Os balanços rangiam sozinhos e as árvores pareciam formar sombras escuras que envolviam os brinquedos. Mas naquela tarde, algo nos atraiu até lá. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse só o tédio das férias, mas fomos mesmo assim. Exploramos cada canto, mas não havia muito para ver. Apenas antigos escorregadores, gangorras quebradas e balanços que pendiam de correntes enferrujadas. Foi então que Gabriel encontrou algo peculiar. Um círculo de objetos no chão, como uma pequena coleção de brinquedos, garrafas e outros itens infantis, dispostos cuidadosamente em torno de uma velha boneca de porcelana. Ele me chamou e apontou rindo, achando que alguém havia feito aquilo como uma brincadeira. Mas ao chegar mais perto, senti um calafrio. Os objetos não estavam jogados ao acaso. Cada um parecia ter sido colocado ali de propósito, com precisão, como se fizessem parte de um ritual. Havia bonecas, bolas de borracha, pequenos carrinhos e até roupas de bebê rasgadas, dispostas em um círculo perfeito ao redor da boneca de porcelana, que parecia nos observar com olhos frios e vazios. Enquanto olhávamos aquilo, senti uma vontade incontrolável de tocar a boneca, como se uma força invisível me atraísse para ela. Contra a minha própria vontade, estendi a mão e segurei a boneca. E naquele instante, minha visão escureceu e uma cena estranha se desenrolou diante dos meus olhos. Eu estava em um lugar diferente. Era o mesmo parque, mas cheio de crianças correndo e brincando, gritando de alegria. Entre elas, uma garota de cabelo loiro, segurando a mesma boneca que agora estava em minhas mãos. Ela sorria, mas de repente, o sorriso desapareceu e seu olhar se fixou em mim, como se ela me visse. O rosto dela começou a se transformar, os olhos ficando vazios, a pele assumindo uma cor pálida e morta, e o sorriso se distorcendo em uma expressão de agonia. Soltei a boneca e dei alguns passos para trás, ofegante, sem entender o que havia acabado de acontecer. Gabriel me olhou com preocupação, mas eu não conseguia explicar. Não sabia o que dizer. Só sabia que aquilo não era normal, que havia algo errado. Mas o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, comecei a ter pesadelos com o parque e com as crianças. Cada noite, eu via o mesmo cenário. O círculo de brinquedos, as sombras das árvores e as crianças me observando em silêncio, com olhares vazios e sombrios. Elas seguravam os mesmos objetos que havíamos encontrado no parque. E sempre que eu tentava acordar, uma nova cena surgia. Agora, não eram apenas crianças. Figuras de adultos se aproximavam lentamente, cada um segurando um objeto que parecia familiar, como se me mostrassem suas antigas posses, seus objetos perdidos. Com o tempo, comecei a ver essas figuras mesmo durante o dia, nos reflexos das janelas e nas sombras dos cantos escuros da casa. Era como se os espíritos das crianças e dos adultos, aqueles que um dia perderam seus objetos, estivessem tentando me alcançar. Sentia que eles queriam algo de mim, talvez recuperar o que era deles ou talvez algo mais sinistro. Gabriel, percebendo que algo estava errado comigo, sugeriu voltarmos ao parque para tentar entender o que acontecia. Relutante, concordei, na esperança de acabar com os pesadelos. Ao chegarmos lá, encontramos o círculo de objetos exatamente como estava antes. Mas dessa vez, havia algo novo. Um pedaço de papel velho e amarelado, com palavras escritas em uma caligrafia trêmula. Dizia: "Deixe o que você encontrou, ou se tornará parte de nós." Aquele aviso foi suficiente para me fazer desistir. Soltei a boneca e todos os outros objetos que havia tocado e saí do parque correndo, sem olhar para trás. Gabriel e eu prometemos nunca mais voltar àquele lugar. Mas, infelizmente, o terror não terminou ali. Desde aquele dia, sinto que algo me acompanha. Às vezes, ouço risadas distantes quando estou sozinho, e em alguns dias, encontro pequenos brinquedos e objetos no meu quarto.
como se estivessem tentando me lembrar do que vi naquele parque. E agora, toda noite, antes de dormir, verifico o quarto, tentando me certificar de que nada está fora do lugar. Mas a sensação de ser observado não desaparece. Envio este relato porque preciso acreditar que alguém pode entender o que estou passando e que talvez exista uma maneira de acabar com isso, porque mesmo com todo o cuidado, no fundo eu sei que jamais estou realmente sozinho. Para Igor, o cemitério de objetos perdidos se revelou muito mais do que um acúmulo de brinquedos antigos. Era um lugar onde o passado e o presente se fundiam, trazendo à tona o espírito daqueles que um dia os perderam. Às vezes, o que consideramos apenas objetos carrega histórias e memórias que ainda buscam serem lembradas. E se você encontrar algo que parece carregar uma presença, talvez seja melhor deixá-lo onde está. Porque aqui, todos sabemos, você nunca está realmente sozinho.